E aí, pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre ruído. Ruído que pega em instalação de sensores, sensor de temperatura, transmissor de pressão, posição e outros, né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso aí incomoda lá no chão de fábrica, né? Tem três maneiras quer dizer, as mais comuns, né? De pegar ruído em cabo de sensor. Uma delas é o ruído que vem pela fonte. Às vezes o inversor de frequência coloca o ruído na fonte. Incrível, mas já peguei assim uma saída analógica do inversor de frequência, não era isolada, e conforme a gente ligava ela no sistema, ela colocava o ruído na fonte. E aí dava problema no sensor de temperatura. Outro tipo de ruído é interferência eletromagnética. É cabo de sensor circulando perto, junto, na mesma calha, no mesmo tubo, com um cabo de potência. Às vezes nem é isso, às vezes é dentro do painel mesmo que ele pega ruído, por interferência eletromagnética. Outra forma é eletricidade estática. Também gera problema de ruído. Bom, a primeira forma, que vem pela fonte, a gente precisa tentar isolar a fonte de todas as maneiras. Então, um transformador de comando, que eu já dei uma aula de transformador, uma aula não, já tem um vídeo aqui no canal de transformador, depois eu vou deixar o card em algum lugar aqui. O que ele está falando? Sim, o transformador isolador, transformador de comando. Isolar as analógicas de inversor de frequência quando não são isoladas. Também isso é o que mais dá problema. Você ligar uma saída analógica, uma entrada analógica do inversor, e ele põe ruído na fonte. Isso é um problema sério. Então, se o inversor tiver saídas e entradas isoladas, resolvido. Se não, colocar o isolador. 0 a 10 para 0 a 10, 4 a 20 para 4 a 20. Isso resolve. De fonte, o que mais? Assim, não usar autotransformador de comando. Não usar. Se o inversor de frequência for de uma potência grande, aí 100, 150 cavalos, é bom usar um choque, um indutor na entrada de alimentação AC dele. Então você pede lá para algum fabricante de transformador fabricar isso, ou compra do próprio fabricante do inversor, que aí fica muito mais caro, mas eles têm também. E aí você define lá a queda de tensão, 3%, eu costumo colocar 3%. E colocar esse choque bem próximo do inversor. Máximo aí de cabo 30 centímetros. Senão não adianta nada você usar ele. Então essa é uma outra medida. Se tiver conversor de corrente contínua, é pior ainda. Aí tem que usar o choque mesmo. Tem que usar o choque, porque senão vai entrar ruído pela rede, pela fonte. E procurar usar uma fonte de boa qualidade, que tenha filtros, né? Tem fonte barata aí que não tem filtros. Se não for chaveada, é pior ainda. Procurar usar uma fonte chaveada, com uma folga, né? Por exemplo, você está consumindo 3 amperes dentro do painel. E você tem uma fonte de 3 amperes,
Aí você vai ter problemas de ruído também. Mas você tem uma folga aí, então, o seu comando é 3 amperes, está com uma fonte de 5, pô, já melhorou, a fonte vai trabalhar folgada, ali você vai ter uma tranquilidade. Fonte chaveada, de boa qualidade, de preferência, com filtros. Não vou citar marcas aqui, porque não tem patrocínio, mas tem boas marcas aí, né? Bom, deixa eu tentar fazer um rabisco aqui para falar do choque do inversor de frequência, né? Isso vai ficar legal. Deixa eu tentar fazer ele aqui. Aqui você tem o inversor. Aqui você tem os 3 terminais de alimentação, L1, L2, L3. L1, L2 e L3. Aí você manda fazer um choque. O choque, eu vou desenhar aqui assim, ó. O choque poderia. Vou até desenhar um retângulo aqui, depois eu modifico. Aqui, ó, um choque. O que é um choque? E aqui as fases. R, S e T. Tá. Isso aqui é o choque. Escreve com S. Minha gatinha tá miando ali atrás. O que tem dentro do choque? 3 bobinas. Tem uma bobina aqui. Uma aqui. E a outra aqui. É só isso. Aí você pede lá no fabricante do choque para. Você passa a potência do inversor, tudo direitinho. Fabricante. E aí você fala que você não quer uma queda de tensão maior do que 3% aqui. Pronto, ele te manda o choque e você coloca aqui. Aí todas não. Uma boa parte das harmônicas são filtradas aqui nesse choque. E aí, se o inversor for grande, 100, 150 cavalos, ajuda muito a evitar ruído. Tá, então deixa eu apagar isso aqui e agora vamos para o outro tipo de fonte de ruído. Espera aí que eu já dou um jeito aqui. Tá. Então, ruído de fonte a gente acho que já falou tudo sobre ele, né, dentro de um painel. Agora vamos falar sobre o ruído por interferência eletromagnética. Então deixa eu desenhar um cabo aqui. Esse é um cabo de potência. Vou escrever aqui, ó, cabo de potência. E pela regra da mão direita, aqui ó, assim, toda corrente que circula nesse sentido, deixa eu deitar mais a mão aqui, produz um campo eletromagnético nesse sentido. Circulou corrente assim, produz campo assim. Então deixa eu tentar desenhar o campo aqui. Não, deixa eu fazer maior, peraí. Fazer aqui. Aqui. Então você tem um campo, você tem uma corrente circulando
nesse sentido. Sentido é só referência, tá, pessoal? O que é corrente alternada, motor, por exemplo, inversor de frequência? É só referencial. Você tem uma corrente circulando nesse sentido, então ele produz um campo nesse sentido. Você tem, em todo o cabo lá do motor, você tem um campo eletromagnético em volta dele aqui, ó, de fora a fora, né? Isso aqui forma um tubo aqui, assim, de fora a fora. Isso aqui é só uma representação, só uma linha do campo. E aí o que acontece? Você tem, passando aqui perto dele, menor que 30 centímetros, o cabo de comando. Aqui com o cabo aqui. E o cabo blindado. Desenhei a blindagem dele mais ou menos aqui, né? Tá aqui a blindagem dele. Deixar bem grosso assim para ficar mais rápido. Tá, mas vamos supor que você não aterrou a blindagem. A blindagem não está aterrada, então ela não tem função. Então o que acontece? A regra da mão direita diz: toda a corrente circulando nesse sentido produz um campo eletromagnético nesse sentido. E todo campo magnético nesse sentido produz uma corrente no cabo que cruza por ele nesse sentido. Então ele é uma máquina que você põe porco de um lado, sai linguiça do outro, e depois você põe porco do outro, sai linguiça. Você põe porco de um lado, sai linguiça do outro, você põe linguiça do outro, sai porco do um. Então, tem duas vias. Aí o que acontece? Você vai ter esse campo aqui gerando uma corrente nesse cabo aqui, ó, que vai estar se somando aí, se sobrepondo, gerando problema com a corrente que está passando por causa do sensor, daquela corrente que te interessa. Então você vai ter problemas, né? Você vai ter problema lá na medição. Aí o que acontece? O que você precisa fazer? O que é recomendado? Tá, então, quando você aterra aqui, ó, você pega esse ponto aqui e aterra ele, a malha, né? A blindagem. Você liga no barramento de terra lá do painel. Deixa eu escrever aqui, terra. Painel. Tá, esse aqui é o terra do painel. Então tá, aí o que acontece? Quando esse campo abraçar o cabo aqui, ele vai gerar uma corrente aqui na malha, porque ela tem caminho, e essa corrente vai caminhar para a Terra. Uma parcela vai entrar aqui, mas talvez resolva o problema, porque é uma parcela pequena. E se tiver distanciado aqui, uma distância boa aqui, maior que 30 centímetros, essa parcela fica tão irrisória que não vai entrar nos filtros lá do medidor e do controlador. Tá. Tem que aterrar as duas pontas? Depende. Depende desse comprimento aqui, ó. Depende desse comprimento aqui. Ó. Por quê? Porque se isso aqui for muito comprido,
sei lá, 50 metros, 60, 70 metros ou mais, o que acontece? Essa corrente que está circulando na malha aqui, ela também vai produzir campo. E ela também vai induzir corrente aqui dentro. E você vai ter problema do mesmo jeito. Então não adiantou nada aterrar. Então você aterra 2 pontos. Ou mais pontos, né? Se tiver 200 metros, você aterra mais pontos. Por quê? Porque aí a corrente que esse campo gerou aqui, nesse ponto aqui, ó, ela se divide. Vai um pedaço para lá, um pedaço para cá. Então você diminui a interferência. Agora, obviamente, que os seus terras tem que estar no mesmo potencial. Tem que ter lá uma equipotencialização, a instalação da fábrica, da máquina. E você não pode ter diferença de potencial aqui, ó. Então aqui tem essa diferença de potencial, essa V aqui, VT aqui que eu vou escrever, tem que ser igual a 0. Então não é pôr uma haste lá e uma aqui, não. Tem que estar equipotencializado. Se o seu terra tem que ser bom, tem que ser próximo de 0 ohms aqui, ou 0. E esse terra aqui tem que ser o mesmo que aquele lá. Tem que sair do mesmo barramento, mesmo cabo. Tem que estar bem feito isso aqui. Por quê? Porque senão, mesmo que não haja ruído aqui, vai circular, se tiver diferença de potencial de uma barra para outra, vai circular corrente aqui. Não aqui, né? Aqui é só uma linha de demarcação de distância. Vai circular na malha, de um terra para o outro. Aí você, em vez de resolver, você piorou a situação. Então você pode ter um ponto de aterramento aqui no meio, numa caixa de passagem, por exemplo, que também esse terra tem que ser igual aos outros 3. Todos os terras têm que estar no mesmo potencial, mesmo barramento, 0 volts. E aí não circula corrente entre os pontos de aterramento. E ainda divide as pequenas correntes dos campos aqui. Então vem pouca coisa aqui para dentro do cabo aqui. E aí acaba resolvendo o problema. Mas a situação ideal para esse tipo de problema não é isso aqui. O cabo de potência sem blindagem e o cabo de sensor blindado. Não é. Não, tem que fazer também, claro, tem que blindar. Né? Mas o ideal é você blindar, colocar blindagem no cabo de potência. Você tem lá um cabo que sai do inversor de frequência para o motor e ele é 4 por 2,5 blindado. E aí você aterra a malha dele. Você aterra a malha dele. Vou aterrar no motor ou no inversor? Aterra no inversor. Se essa distância for muito longa, vale tudo que eu falei aqui. Né? E ainda precisa colocar um choque na saída do inversor. Aí tem que comprar do fabricante, que é específico. Porque a saída do inversor, ela não é senoide de 60 Hz. Ela é uma quadrada de 16 kHz, 12 kHz. Então, é uma frequência alta. Não pode ser um choque do mesmo jeito que você colocou na alimentação, que a gente desenhou lá no outro. Agora, esse problema de indução eletromagnética piora à medida que a frequência aumenta. Tem uma frequência portadora e a envoltória dela é senoide. Mas ela é uma quadrada de 16, 10, 8, 4 kHz. E se a corrente for grande, frequência alta, piora a situação. Então, se você tem que usar uma frequência portadora muito alta lá no teu inversor, por conta de ruído mecânico, barulho, você tem que tomar muitas precauções aqui por conta de ruído de indução eletromagnética em cabo de sinal. Então, quanto menor a frequência da portadora do inversor, também melhora, diminui a indução.
E tá. E a última fonte é a policidade estática. Que você tem que tomar as mesmas precauções, só que a malha do cabo, aqui a blindagem do cabo é diferente. Não pode ser malha trançada. Tem que ser fita, tem que ser contínuo. Mas as precauções são as mesmas. Então, dependendo da aplicação, você escolhe um cabo com malha trançada, dependendo com fita. Em geral de alumínio, né? Ele cobre o cabo de fora a fora e tem um cabo de contato por dentro, que é nu. Ele está em contato com a fita de fora a fora, você aterra ele. As precauções são as mesmas. Bom, pessoal, é isso aí. Então, se tiver dúvida aí, ou mais algum assunto que vocês queiram que eu aborde, põe aí nos comentários, tá? E eu vou dar atenção especial para isso. Se inscreve no canal aí, para poder ajudar a gente a se manter aí, fazendo os vídeos. Deixa o seu like, ativa o sininho para receber informação de novos vídeos. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.